Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui. Feliz Dia dos Namorados a todos! Aos solteiros, aos namorados, aos casados, aos divorciados, aos viúvos, todo mundo, gente. É um dia para celebrar o amor. E aí vocês estão achando que eu sou louca porque não é Dia dos Namorados no Brasil. Para quem não sabe, o Dia dos Namorados é comemorado no mundo todo no dia de hoje, dia 14 de fevereiro. Só não no Brasil. Enfim, hoje a gente trouxe uma história temática, assim como as histórias que a gente trouxe essa semana, que também foi aí relacionada ao tema amor, ao tema relacionamento. E para fechar essa semana, a gente trouxe uma história muito especial. Vamos lá? Mas então, Eu conto ou você conta? Bom, gente, um recadinho importante. A Bruna foi quem mandou essa história. E não, essa história não é anônima. A história de hoje é a história da Bruna Costa. A Bru é uma moça muito engraçada, gente. Ela mora aqui em Gold Coast, na Austrália. Ela faz uns vídeos muito legais sobre o dia a dia aqui na Austrália, onde ela dá dicas, faz uns vídeos mostrando uns perrengues, assim, fazendo uns memes de como que é a vida aqui como imigrante morando fora e principalmente relacionando aos temas da Austrália. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o Insta para vocês irem lá conferir, vale muito a pena, tá? E agora vocês vão conhecer um pouquinho mais a Bru num nível mais profundo, emocional. Então vamos lá entender o que rolou com a Bruna quando ela chegou na Austrália. Bom, a Bru chegou aqui na Austrália ali no final de 2018. E conforme o tempo foi passando, ela resolveu sair para alguns dates. A Bru, uma mulher hétero, começou a entrar ali nos aplicativos de relacionamento, deu um match ali, deu um match aqui. Chegou a sair com uns caras, ficar com alguns deles, ir para alguns dates. E, inclusive, ela chegou até a se apaixonar por um desses caras. Que no conceito dela, era um cara desconstruído, gente boa, tratava ela bem. Só que ela não via futuro porque esse cara voltaria para o Brasil. E vida que segue, né, gente? Ela superou, o cara voltou. Até porque nessa vida do intercâmbio, galera, acontece tanta coisa boa, tanta coisa rápida. A gente acaba conhecendo tanta gente e passa por tantas situações, principalmente no comecinho, que a gente aprende a lidar com essas idas e vindas ao nosso redor. É uma parte difícil aqui, a gente fazer amigos e ver eles indo e vir muito. Mas depois de um tempo que você tá aqui também, você estabelece, não aqui, né, mas em qualquer lugar morando fora, acaba que com os anos você vai encontrando a sua turminha. Bom, a Bru estava estudando e quando ela terminou o curso de inglês, ela resolveu renovar o visto dela para estudar marketing. E foi nessa escola que a Bruna conheceu a Marli. Gente, Marli aqui é nome fictício, tá? Vão ter apenas 2 pessoas com nome real, mas vocês vão saber mais pra frente quem é outra pessoa além da Bruna. Então a Marli, nome fictício, ficou amiga da Bruna na escola. E aí, brasileiro, né? Deu certo ali, se deu bem, se ajudavam também, porque tem as lições de casa. Lição de casa é fogo, né? Falar lição de casa, mas os trabalhos, enfim. E elas eram bem amigas. Um belo dia, as duas estavam ali na escola, pelo Facebook, na hora do intervalo. E aí a Marli estava navegando naqueles grupos de brasileiros na Austrália, sabe? Tem para todo lado, né? Tem brasileiros em Dublin, brasileiros em Orlando, brasileiros em Sydney. E ela estava num grupo desses de brasileiros em algum lugar, não sei se era em Gold Coast, não sei se era em Sydney. Mas ela viu um post muito interessante que dizia assim: Oi, gente! Eu e mais 3 pessoas estamos indo para Nova Zelândia no motorhome. Que é o quê, gente? Aqueles caminhões casa, né? Que tem quarto, sala, cozinha, banheiro, tem tudo e você pega o carro e vai. Basicamente é isso, né? É um motorhome. No post, a menina, porque era uma menina, estava falando que ela e mais 3 pessoas estavam indo para Nova Zelândia nesse motorhome e cabem 6 pessoas nesse motorhome.
Então, ainda tinham mais 2 vagas. E se alguém tivesse interessado, poderiam se juntar a elas nessa viagem de 15 dias pela Nova Zelândia. Aí, a Marli achou esse post muito interessante e falou para a Bruna. Ai, amiga, vamos. E a Bruna pensou, Por que não, né? A gente não conhece ninguém, parece uma ótima ideia. eu não sei nem se ela escreveu isso rindo ou não, mas eu ri disso, gente, porque o fato delas não conhecerem ninguém soou como uma boa ideia para ela. Seria totalmente ao contrário, né? Mas aqui ela teve um outro pensamento. E aí a Bruna e a Marli mandaram mensagem para essa menina que fez o post, falando que elas tinham interesse. Porém, elas queriam saber se as meninas eram legais, né, gente? Porque vai viajar com um grupo de pessoas, 4 pessoas, com mais 2, que seriam a Bruna e a Marli, né, que não conheciam as outras. O que elas precisariam que acontecesse antes? Se conhecer. E como elas moram na mesma cidade, todas moram em Gold Coast, elas marcaram um encontro para saber se a vibe ia bater, se ia ser legal. E aí elas decidiriam se elas iriam ou não nessa viagem, bateriam o martelo. A menina que tinha feito post no Facebook não achou problema, achou uma boa ideia também e chamou as 2, a Bruna e a Marli, para irem até a casa dela, que as outras meninas estariam lá e todo mundo ia se conhecer, todo mundo ia se dar bem ou não. Só que no dia que elas marcaram, acabou que a Marli não conseguiu ir por um imprevisto, e a Bru foi mesmo assim. E eu achei ela muito fofa, gente, porque a Bru chegou lá, levou pizza, pra, enfim, né, todo mundo comer e conversar. Achei muito educada, muito gente boa ela ter feito isso, ter levado pizza pras meninas, enfim. Quando a Bru chegou na casa, ela percebeu que eram todas mulheres, então isso já deixou ela mais tranquila. E um outro fator foi que a vibe bateu na hora. As meninas eram muito legais, muito gente boa. E elas tiveram uma ótima noite ali, ficaram conversando bastante. E acabaram que elas planejaram meio que a viagem ali já, né? Então, precisaria planejar os próximos passos, elas estavam animadas, começaram a ver lugares. E aí foi combinado que sim, a Marli e a Bruna iriam, porque a vibe bateu e foi tudo incrível. Agora que estava tudo certo, elas compraram passagem, fecharam as malas e foram para essa viagem às 6. A Bruna, a Marli e as 4 meninas do post no Facebook, que agora estavam se aproximando mais da Bruna e da Marli. Essa viagem foi... Que rumbam os tambores. Incrível! A viagem foi demais. Elas se aproximaram muito, todas as meninas, e aí acabaram virando muito amigas. De um post inocente no Facebook até a viagem, elas criaram uma conexão muito forte. E depois dessa viagem, essa conexão não parou. Todas as meninas ficaram muito amigas mesmo. Inclusive, a Bruna não parava de ir na casa das meninas. Virou quase que uma segunda casa. Depois de um tempo, até a Marli acabou se mudando para essa casa, porque vagou um quarto e ela estava precisando de uma casa. Então, gente, ela foi para lá. E acabou que ficou todas as amigas concentradas na mesma casa, menos a Bru. Porque a Bruna, na época, ela morava com a Lia. A Lia, nome fictício, era a flatmate dela e sabia tudo das meninas da outra casa. A Bru sempre comentava, falava super bem das meninas, falava da viagem, falava dessa aproximação. Então agora, ela tinha um grande grupo de amigas. Todo mundo morando juntos, né? Mas ela ia lá visitá-las direto, semanalmente, muitos dias na semana, enfim, era um grude mesmo. Nessa casa, além da Marli, morava também a Stephanie e a Juliana. Vamos salvar os nomes aqui, tá? A Juliana estava solteira, mas a Stephanie estava ficando com uma menina na época. E nessa mesma época, a Bruna também estava ficando com um boyzinho. Ela apresentou esses caras para essas amigas. Esse cara começou a frequentar a casa das meninas, mas o relacionamento da Bruna com esse cara não foi muito pra frente, ela acabou rompendo ali com ele. Em paralelo a isso, a Lia, que era a flatmate da Bruna, que morava com ela,
sempre escutava, né, os desabafos e conversava muito com a Bruna. E aí ela percebeu que a Bruna não parava de falar das meninas da casa, mais especificamente da Stephanie. Ela disse que a Bruna falava muito da Stephanie e que parecia até que ela estava afim da Stephanie. E ela começou até a brincar pra Bruna toda vez que ela falava muito da Stephanie. Ah, Bruna, para. A Lia falava pra ela. Você tá muito afim da Stephanie. Eu acho que você tá afim da Stephanie. Você tem certeza que você não tá afim da Stephanie? A Bruna ria muito, gente. Ela falava, Nossa, sim, com certeza. Lógico que não, você tá viajando, eu sou hétero. A gente é amiga, não tem nada a ver. Eu realmente gosto muito das meninas, muito da Stephanie, mas não passa disso, não. até porque, do outro lado, ela tinha algumas amigas que rebatiam essas afirmações da Lia e que sempre argumentavam falando: Não, lógico que não. A Bruna é mó hétero. A Bruna gosta de homem, nada a ver. A Bruna nem fica com mulher. E a Bruna concordando ali com a cabeça, né? Ela sabe que realmente elas viviam muito juntas, ela e a Stephanie, mas não tinha nada a ver, gente, nada a ver. Quando foi no começo ali de 2020, ou seja, já tinha passado ali um ano e pouco, né, que ela estava na Austrália. O grupinho todo das meninas estavam numa festa brasileira. E aí tava lá, dança, pega drink, aquilo, ai, vamos amiga no bar comigo, ai, vai uma, vai outra. Teve uma hora que a Stephanie foi perguntar pra Bruna se ela queria pegar um drink junto com ela no bar. A Bruna, Vamos, amiga, vamos sim. e nisso, sabe quando a sua amiga fala Ai, amiga, vamos fazer um negócio ali, ou vamos no bar? que a sua amiga vem, puxa você pelo braço ou pega na sua mão e leva você junto, porque o lugar tá lotado, enfim. Normal, né? Foi isso que a Steph fez. Ela pegou a Bru pela mão e puxou em direção ao bar. Mas o que aconteceu? Nesse toque que a Stephanie deu na mão da Bruna, a Bru sentiu um negócio que ela ficou assim. Opa, que é isso aqui? Que é isso? Ela ficou meio assim. Que é isso? Que sentimento é esse? Porque assim, amigas tocam na gente, pegam na nossa mão, abraça, pega no cabelo, mas ela nunca tinha sentido aquele friozinho na barriga com a Stephanie. Foi a primeira vez que ela sentiu isso com a Stephanie e, pra falar a verdade, com qualquer mulher. A Bru era hétero, então ela nunca tinha experienciado esse toque, sabe quando a pessoa toca que seu estômago até revira na hora e você fala, Opa, que é isso? Tem coisa aí? foi assim. E aí na hora ela pensou, Cara, ou eu tô muito bêbada, ou eu tô muito afim da Esté real. e ela ficou tão paralisada com essa situação que ela estava passando, com esse sentimento ali que surgiu, que ela resolveu desabafar com um amigo dela, que também estava lá na festa. E aí, gente, ela tava meio embriagada, né? É uma festa, tá curtindo. Ela chegou pro amigo e falou, ó... Amigo, eu acho que eu tô afim da Esté e eu acho que eu quero ficar com ela. A reação do amigo dela foi falar, Ai, amiga, ai, que legal, sim, eu vou falar com a Esté. ele ficou muito feliz, dizendo que as duas tinham mesmo que ficar, e que isso, e que aquilo. Só que assim, obviamente, como eu falei, ela estava alcoolizada, então na cabeça da Bruna, ela pensava que aquilo que ela estava sentindo estava acontecendo só porque ela estava alcoolizada. Hoje, ela vê que isso já era uma forma de negação, mas era como ela estava lidando com a situação no momento. Esse amigo foi, falou com a Stephanie, comentou que a Bruna estava afim dela e adivinha o que a Stephanie falou? Não. A Stephanie disse que não, que a Bruna e ela eram amigas, que ela não iria beijá-la, porque ela falou, gente... Eu sou lésbica, a Bruna é minha amiga, muito amiga, né? Não queria prejudicar a amizade. E ela é hétero. Então, é fogo de palha, é fogo no... Ela vai me dar uns beijos e cair fora e isso vai estragar a nossa amizade. Eu não vou fazer isso por mim e por ela, porque eu sei que depois ela pode se arrepender e vai ficar estranho. Palmas aqui pra musa Stephanie, né, gente? Porque, sim, foi muito sensata, inteligência emocional, nota 1000. Então, quando a Bru soube que a Stephanie não queria ficar com ela ficou pé, né, gente? Ela ficou pé da vida, ela ficou brava, mas, ao mesmo tempo, ela pensou.
Tá, beleza. Ela tá sendo sensata, na verdade. Porque realmente eu tô alcoolizada e eu devo estar sentindo isso por conta do álcool. Então, a Bru deixou quieto, deixou passar, acalmou ali o fogo de palha dela. Amanhã era outro dia e ela sabia que ela ia acordar melhor e todo aquele sentimento e aquela vontade também ia passar. O dia seguinte veio com ele aquela ressaca moral, pensando: Meu Deus, o que é que eu fiz? só que, gente, ela pensou isso, mas ao mesmo tempo, ela ainda estava com vontade de ficar com a Stephanie. E foi ali que a Bruna percebeu que realmente ela estava afim da Steph. E que já estava afim há muito tempo. Não era da festa de ontem. Ela começou a cair na real, né, gente? Então, era um tipo de negação, mas ela começou a cair na real a partir desse dia. Porque não é de um dia pro outro que você fica afim de uma pessoa, né? Você... Aliás, calma aí. Vou reformular isso aqui. Nesse caso, né, gente, a gente tem outras coisas por trás dessa história. A gente tá falando também de sexualidade, né, dessa descoberta. Então, sim, a gente pode, sim, ficar afim de uma pessoa de um dia pra noite, mas era um sentimento maior, é um sentimento que ela percebeu que ela já estava nutrindo há muito tempo. Hoje ela entende que ela sempre foi amiga da Esté, mas desde quando a Lia, né, a flatmate dela, falava que ela estava afim dela, ela provavelmente estava, mas já estava em negação. Então ali, agora que ela sabia, tinha certeza do que estava acontecendo na cabecinha dela e no coração, ela tinha duas opções. Ela tinha a opção de se afastar da Stephanie para tentar entender esse primeiro momento, para tentar entender esse sentimento, né, saber se ele ia continuar ali, se ele ia embora, porque a Bruna nunca tinha ficado com mulheres antes. E a outra opção que ela tinha era de realmente investir nisso e ver o que daria, mesmo não entendendo direito o que estava acontecendo ou o que ela estava sentindo. Qual opção ela escolheu? A segunda. Ela realmente queria investir e ver no que ia dar. Já era tarde demais para se afastar, né, gente? Ela já estava ali bem apaixonadinha. Essa era a real aqui, essa é a minha opinião, sabendo como que vai vir aqui o resto. O medo da Bru era dar esse mega tiro no pé, estragar toda a amizade e perder não só a amizade com a Esté, mas com todo mundo, porque ela não sabia como que isso ia funcionar. Mas, sim, ela estava disposta a tentar. A Bru, como eu falei pra vocês, né, gente, ela faz os conteúdos na internet, ela é muito engraçada. Eu não convivo com ela no meu dia a dia, mas eu imagino que ela é cômica. E aí, como que ela tentou, no começo, abordar a Stephanie pra mostrar que ela tava afim dela? Acho que do jeitinho dela, né? Do jeitinho engraçado. Então, ela começou a meio que mandar indiretinha por mensagem, aí mandava figurinha, mandava meme e ficou nessa, pra ver se a Esté se tocava, né? Mas nada, gente. As semanas foram passando, Depois de um tempo, mesmo percebendo as investidas da Bruna, a Esté não dava espaço. Ela falava pra Bruna parar com isso, que ela não estava afim dela coisa nenhuma, que ela estava só confusa, isso e aquilo. Só que isso não foi páreo para parar a nossa musa. Até rimou aqui, eu achei, hein? Páreo para parar a nossa musa. Enquanto ela fazia esses movimentos, mandava esses memes, essas figurinhas, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a Bru tava meio maluca. Ela pensava noite e dia o que ela estava fazendo. Os pensamentos que vinham muito na cabeça dela era: ai, meu Deus, eu nunca me relacionei com uma mulher. A Stephanie é uma das minhas melhores amigas. Eu posso acabar com essa amizade. Então eu preciso decidir na minha cabeça o que eu quero. Resolver essa confusão mental. Porque como a Stephanie não estava dando abertura, isso começou a deixar ela meio maluca. Começou a fazer ela mesma duvidar dos sentimentos que ela estava tendo. E aí, para poder ajudar a resolver essa parada, ela tentou fazer uma coisa. O que a Bru fez? Ela resolveu baixar de novo aqueles aplicativos de relacionamento e arrumar um date com
homem. Ela pensou que talvez era carência. E que se ela fosse num date legal, com um cara legal, talvez isso ajudasse ela a suprir essa carência e ela parasse de encher o saco da Esté, ou enfim, tirasse ela da cabeça, parasse de pensar nela tantas vezes, o dia inteiro, porque ela estava nessa confusão mental. E como ela era uma mulher hétero, que nunca tinha beijado mulheres, ela resolveu tentar e espairecer um pouco nesse date com um homem para ver o que ela estava sentindo. A Bru deu um match com o cara, eles foram num date e foi bem legal, gente. Ele levou ela num restaurante bem chique, bem legal, que coincidentemente era do lado da casa da Stephanie. Ai, gente, aí você vai lá para esquecer a pessoa e a pessoa mora do lado do restaurante, é complicado. O cara foi um querido e ele era do tipo de cara que com certeza a Bruna sairia mais vezes. Mas tinha um pequeno problema. Ela não conseguiria ir nesse date com ele. Durante todo esse jantar, ela ficou trocando mensagens com a Stephanie. Nada demais, assim, mas fica trocando mensagem, sabe, gente? Fica, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquele comecinho, quando você tá flertando com a pessoa e você fala tudo pra ela. Ai, agora eu sentei. Ai, agora eu tô no banheiro. Ai, agora eu tô não sei o que lá. Ai, agora eu tô vestindo azul. Agora eu tô de rosa. Eu não sei como vocês se relacionam, mas dependendo do tipo de amor, amorzinho adolescente, umas coisinhas assim, a gente fala o dia inteiro mesmo, fica muito apaixonado, cada um tem a sua linguagem do amor. E a linguagem do amor ali era falar muito por mensagem com a Esté. Então, durante todo o date, elas ficaram fazendo isso. Por conta disso, a Bruna só tava de corpo naquele date. Porque a cabecinha dela, a alma, né, tava em outro lugar. Enquanto ela tava ali falando com a Stephanie por mensagem, ela nem prestou atenção direito no que aquele cara tão legal tava falando, porque ela não queria estar ali. Ela queria estar com a Stephanie. E ali no momento que a Bru percebeu que o cara tava falando com ela e ela tava em Nárnia, nem respondendo ela tava conseguindo, ela resolveu abrir o jogo por mensagem e jogou uma mensagem pra Stephanie mandando a real. Ó, Stephanie, eu tô aqui num date com um cara, mas eu não quero ficar com ele. Eu quero dormir na sua casa. Ela jogou essa bomba, gente, e saiu correndo. E elas estavam, como eu falei, conversando ali, né? Uma mandava mensagem, a outra já respondia super rápido, tava online. Só que quando ela jogou essa bomba, que queria dormir na casa dela, a Stephanie simplesmente parou de respondê-la naquele dia. Gente, ela tomou um fora, Ela ficou muito, muito brava. E como ela sabia que aquele date também não daria em nada, ela catou a bolsinha dela e depois foi pra casa. A Bru tava bem chateada, mas ela tava quase conformada. Só que assim, mesmo quase conformada, ela não ia parar, porque aquele sentimento, né, que tava rolando, crescia cada vez mais. Passado alguns dias daquele date que ela foi com o cara, a Bru marcou uma noite da pizza e chamou todas as meninas da casa, incluindo, é claro, a sua crush master, a Esté. E aí, beleza, né? O dia chegou, noite da pizza, todo mundo conversando, tomando vinho. E teve uma hora que a Bru catou uns colchões que ela tinha para todo mundo ficar à vontade, jogou lá no meio da sala pra galera comer, ver TV, enfim, gente, ficar bem confortável mesmo. E aí nisso, né, sua crush master, a Esté, tava lá, jogadona no colchão. A Bru veio num determinado momento, deitou perto dela. Na verdade, ela encostou assim, sabe? Encostou a cabecinha. Encostou a cabecinha assim, né? Começou a mexer no cabelinho dela. E aí a Esté começou a retribuir esse carinho no cabelinho, na cabecinha. E quando a Esté tocava nela, gente, ela ia loucura. O estômago dela revirava. Sabe aquele estômago que fica até frio, dá até uns calafrios assim? De quando você tá bem apaixonado mesmo, as borboletas, né? As borboletas no estômago. A pessoa só encosta em você e parece que já toma um choque e você vai para as nuvens. Então, naquele carinho ali bem sutil, de pegar no cabelo, acariciar, pegar na mão, ela tava ficando maluca. Ela queria tanto esse momento, gente.
A Bruna queria muito que a Stephanie tocasse nela, sabe? E ela percebeu que esse toque ali já não era mais de amiga. Aquele toque, ela entendeu que naquele momento tinha algo a mais já. Os olhares já não eram mais olhares de amigas. Eles já eram olhares mais intensos, já eram olhares diferentes. As duas não chegaram a ficar nesse dia, mas pelo menos a Bru já estava um pouco mais tranquila e até um pouquinho mais satisfeita, né? Por ter rolado esses toques, olhares, isso já deu uma aquecidinha ali no coração dela. E quando foi na semana seguinte, era festa de carnaval. Só que na cabeça da Bruna, era mais do que uma festa de carnaval aquele dia. Aquele era o dia que ela iria ficar com a Stephanie. E ela botou isso na cabeça dela. Quando ela estava se arrumando para a festa, gente, ela foi na frente do espelho, se olhou, sabe quando você olha e fica fazendo aquelas afirmações? Do tipo... Você é linda, você é foda, você é rica. Ela olhava no espelho e falava... É hoje que eu vou ficar com a Stephanie. É hoje que eu vou ficar com a Stephanie. E ficou repetindo, sabe, afirmações. Achei fofo. Gostosa. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza. Ela sabia que aquele era o dia e de hoje não passava. Ela se arrumou, comentou com todo mundo lá da casa dela que era o dia. Ela disse, gente, que parecia a quinta série, sabe? A quinta série que habita nela e nas meninas fez a Bruna, uma mulher com 30 anos na época, se sentir uma adolescente. E ela tava assim, feliz, mas super sem graça, né? Que era aquele mesmo sentimento de beijar o crush da escola quando a gente é mais nova. Só que no caso dela, era mais nervosismo, porque era uma menina. E pela primeira vez, com sentimento. Ela nunca tinha ficado com uma mulher, nunca tinha se apaixonado por uma mulher. Era tudo muito novo. E na festinha, sem muitas delongas, depois de um tempinho, finalmente esse beijo saiu, gente. Aqui, gente, eu encurtei um pouco, mas teve muitas sagas até a Bruna conseguir, de fato, ficar com a Stephanie. E não decepcionou. Gente, foi um puta beijo de cinema. Muito gostoso, muito diferente, muito perfeito. Foi assim que ela descreveu. Mas e agora? Depois do beijo, desse dia, como seria? Depois que elas ficaram pela primeira vez, a Bruna nunca mais ficou com mais ninguém. Gente, com mais ninguém. Estão entendendo? Ela assume pra gente, né? Ela tem que assumir que os primeiros meses foram muito complicados. Ela tinha que entender o que estava acontecendo com ela. Mas em nenhum momento ela quis tirar um tempo ou um espaço e estar longe da Esté para poder pensar nisso. Antes de ficar com a Esté, ela sempre achou na cabecinha dela que não ia passar de uma ficada. Ela gostava dela, queria estar com ela o tempo todo e ela percebeu que realmente era muito mais do que uma ficada. E depois desse dia da festa, elas continuaram ficando, até que chegou o Covid. O Covid chegou, já sabe o que aconteceu, né, gente? Isolamento, todo mundo, no caso aqui dela e das amigas dela, todo mundo perdeu o emprego e ficou trancado dentro de casa. A Austrália ficou inicialmente, né, teve várias ondas, mas a primeira onda, a Austrália ficou 3 meses fechada e nesses 3 meses a Bruna ficava a maior parte do tempo na casa da Stephanie. Enquanto ela ainda, né, estava ficando com a Stephanie e passando, sei lá, 4 dias da semana na casa dela, ela ainda tinha uma confusão mental. Era uma confusão por estar vivendo um romance com uma mulher. Ela estava se descobrindo, né, gente? Então, ela continuava, mesmo gostando da Stephanie, com um pouco de negação na cabeça. Então, primeiro ela pensou... Ah, isso é fogo de palha. Quando ficar, vai passar. E aí ficou e não passou. Depois que ela ficou, ela pensou... Ah, agora a gente, sei lá, tá carente porque tá isolando. Quando o lockdown passar,
vai passar. Mas não, gente, não era. Só que isso, né, esse processo, até ela aceitar que ela sim estava apaixonada por uma mulher, né, uma pessoa que até os 30 anos nunca tinha ficado com uma mulher, se apaixonado, se envolvido emocionalmente, foi um pouco mais difícil. Porque além disso, ela também estava vivendo a vida louca do intercâmbio, né, que é maluca. Então é muita informação junta, mais o isolamento. Então, ela achou realmente que eram fases que iam passar, mas não passou, gente, não passou não. Era apenas uma desculpa que ela inventava para ela mesma, para poder estar naquele relacionamento até ela entender que realmente ela estava gostando da Stephanie. E quando ela percebeu isso, a Bruna disse que foi libertador. Agora que as coisas estavam mais calmas, com isolamento, e ela estava mais em paz com ela mesma, ela tinha que assumir, não só para os amigos dela, né? Ela estava assumindo para ela mesma, e ela também teria que conversar com seus familiares. Era um processo que ela não sabia como lidar ainda. Ela tinha acabado de começar a se aceitar, mas agora era o momento de botar aí no mundo o que estava acontecendo. Depois de 4 meses juntinhas, as duas resolveram fazer uma viagem romântica. Bem empolgada, a Bruna estava muito empolgada. E ela comentou pra Lia, lembra da Lia que morava com ela, que ficava falando: Ah, você tá afim da Stephanie. no começo? Ela comentou pra Lia que estava indo fazer essa viagem. E aí ela falou: Lia, eu tô muito animada pra essa viagem, mas por favor não conta nada pra Stephanie, porque eu vou pedir ela em namoro nessa viagem. a Bruna sentia que a Stephanie via ela muito confusa sobre os sentimentos dela. E que assim, a Stephanie nunca pediria ela em namoro, porque a Sté teria medo de rejeição. E também porque a Bruna sempre falava uma coisa que era: Eu não quero namorar, eu não quero namorar, eu não quero namorar. Então a Bru falou: bom, Se eu não pedir essa mulher em namoro, ela não vai me pedir porque tá na cara que ela vai achar que eu vou rejeitar ela. Então eu vou fazer essa surpresa e eu vou pedir. ok. Então a Lia ficou quietinha, não contou para a Stephanie, né, sobre a surpresa, e as duas foram para essa viagem. Era um lugar paradisíaco, gente. Paradisíaco. Não é na Austrália, é um lugar fora da Austrália, maravilhoso. Então as duas estavam curtindo. E qual que era o plano da Bruna para pedir a Stephanie em namoro? Ela ia organizar um jantar no lugar mesmo que elas estavam ficando. E aí ela ia, no final da noite, deixar um bilhetinho perto do vinho, assim, um negocinho ali que ela tinha inventado, para fazer essa surpresa para Esther e pedir ela em namoro. Chegado o grande dia, esperado dia do pedido, elas foram fazer um piquenique num lugar maravilhoso. Era na frente de um lago lindo, não tinha ninguém, só as duas. E aí o climinha tava uma delícia. Tava quente, musiquinha de fundo rolando, paisagem maravilhosa, frutinhas, vinho, vibe perfeita, gente, perfeita. E aí, vendo aquela vibe que tava boa ali, ela pensou: Esse lugar aqui tá bom, né? Tá perfeito aqui. Deixa eu pensar. Talvez eu peça a Stephanie em namoro aqui mesmo, porque isso aqui é um paraíso. Ao invés de pedir à noite, acho que eu vou pedir aqui. E conforme ela foi pensando isso, ela deu uma desligada, porque na cabeça dela, ela queria começar a planejar o que ela ia falar. Então ela deu uma desligada ali do momento do que a Esther estava falando, porque ela falou: bom, Se eu vou pedir ela em namoro agora, eu preciso só formular aqui rapidinho na minha cabeça como que isso vai sair da minha boca. e ela deu aquela viajada, assim, sabe, por, sei lá, 2 minutinhos, ela falou, Será que eu penso assim? Será que eu penso assado? enfim, ela deu aquela esparecida, né? Tava nervosa, gente, tava muito nervosa. E nisso que ela tava meio já em outro mundo, assim, ela escutou a Esther falar algo. E aí ela disse: Oi? Você falou comigo? a Esther, Sim, eu tenho uma pergunta pra te fazer. ah, Bruna. Ah, tá, não, desculpa, claro, o quê? E a Stephanie disse: Bruna, você quer namorar comigo?
Gente, cômico. A resposta da Bruna? Não. A Stephanie. Não? A Bruna? Não. Não. Sim. Não, sim, eu quero sim. É que eu ia te pedir em namoro também. E elas caíram na gargalhada. E aí elas contaram, né? Não. Eu vou te pedir em namoro. E a outra? Não, eu tô te pedindo em namoro. E esse foi o dia que as duas se pediram em namoro. No mesmo dia, quase no mesmo tempo, né? A Bru até comentou pra Stephanie. Eu cheguei a falar pra Lia que eu ia te pedir em namoro, mas eu pedi pra ela guardar segredo e tal. E a Stephanie? Mentira! Eu também contei pra Lia que eu ia te pedir em namoro. E eu falei até que eu ia pedir você em namoro, porque você é hétero, e eu sabia que você não me pediria em namoro. Então, mesmo sabendo, né, que talvez você me rejeitaria, eu tava disposta a dar esse tiro no pé e te pedir em namoro. E ver no que ia dar. E foi muito engraçado, gente, porque elas contaram pra Lia basicamente o que aconteceu. A Lia era amiga das duas. A Bruna contou pra Lia que pediria a Stephanie em namoro. E a Stephanie também contou pra Lia que pediria a Bruna em namoro. E ela ficou quietinha e não contou nada. E na hora do pedido, as duas até ligaram pra Lia por chamada de vídeo, mostraram ali o que tava rolando. E a Lia... Eu já sabia de tudo, meninas. Ai, que incrível, que incrível. Enfim, foi um momento muito lindo e um momento muito perfeito, porque mesmo que as duas pediram ali em namoro ao mesmo tempo, foi da melhor maneira que poderia ter sido. A Bru comentou pra Esté que ela tinha planejado para pedir ali em namoro à noite, mas vendo ali no lago aquele visual, aquela vibe, ela tinha mudado de ideia, por isso que ela tinha ficado até confusa ali na hora de responder. Quando foi de noite, para não desperdiçar esse pedido tão romântico que ela já tinha preparado, a Bru fez o que ela tinha planejado. Ela fez um jantar ali no chalezinho que elas estavam e a Bru colocou um bilhetinho bem fofo na taça de vinho da Esté que dizia: Quer namorar comigo? E foi assim, gente. Foi assim que a Esté e a Bruna se pediram em namoro no mesmo dia. O primeiro ano, com certeza, ela disse que foi muito mais turbulento. Em relação às duas, né? A entender como era estar numa relação com uma mulher, como era se aceitar, se entender, como era colocar isso para o mundo. Então foi um ano bem turbulento, o primeiro ano de namoro. Já o segundo ano foi o ano que elas começaram a se entender mais. E do terceiro ano pra frente foi só coisa boa mesmo. A Bru e a Esté estão juntas até hoje, moram juntas, já tem 3 anos. Elas têm uma parceria muito grande, gente. São muito companheiras, elas entendem o espaço uma da outra. E assim, foi muito difícil no começo para se entenderem, tá? Muito mesmo. Para entender os espaços, entender os limites, para ela se aceitar como uma nova pessoa, para ela aceitar que ela tinha que passar por um processo, né, para se assumir para os amigos e também para os familiares. Hoje as duas, morando juntas, como eu disse, estão muito felizes. Aí nessa vida de Austrália, se eu não me engano, elas já são residentes. Muita sorte, muita fé, muito foco e muito amor para vocês duas. E uma coisa que eu perguntei para ela quando ela me mandou a história, que eu fiquei com dúvida, era como ela se considera, né? Se ela pudesse, se ela quer também, né? Não tava querendo botar um rótulo, mas se ela tivesse que botar um, como ela se considera hoje em dia? E hoje em dia a Bru se vê como uma mulher bissexual. Na verdade, ela diz que hoje esse é o entendimento que ela tem sobre ela mesma, mas que isso pode mudar algum dia, a gente não sabe. Então, essa foi a história de como a Bru, uma pessoa tão incrível que muita gente aí que está me escutando deve conhecer, deve acompanhar, talvez não deve nem saber dessa história, desse processo. Uma história tão pessoal, né? Obrigada, Bru, por compartilhar com a gente. Espero que eu tenha feito jus a esse momento da sua vida, que foi um momento transformador. É isso, gente. Se vocês quiserem comentar essa história, se alguém estiver passando por uma história parecida de se descobrir ou que já tenha passado, manda pra gente
Temos tão poucas histórias aqui da comunidade LGBT, então vai ser um prazer contar a história de vocês aqui, tá bom? Deixem lá os comentários no Telegram. E, gente, você ficou até aqui? Dá uma moral pra gente lá no Insta. Falta bem pouquinho pra gente bater 2.000. Por favor, a gente tá postando vários cortes de histórias e cortes inéditos de vídeos também, tá bom? Beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!